Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática com a professora Célia? Vamos ver então qual é o nosso objetivo da aula de hoje? Vamos lá! Descrever a regra de formação de uma sequência numérica ou figural para determinar elementos faltantes ou seguintes. Muito bem. Essa aula nós já tivemos, né? Então, vamos ver se vocês lembram da história do Álvaro, né? Álvaro era um menino que ele tinha a sua caixa de brinquedos em cima de um armário que a sua mãe colocou. E ele queria pegar essa caixa de brinquedos. Então ele pensou e ele tinha um desafio, que seria pegar a caixa de brinquedos, mas de uma forma segura. Então, o que ele pensou, né? Que uma das formas mais seguras seria qual? Entre tantas, né? Tantas opções. Seria através de uma escada, colocar uma escada. Mas antes de subir a escada, ele observou a escada e ele achou interessante que a sequência dos degraus. Então, ele percebeu que tinha o primeiro degrau, o segundo já era a soma do primeiro mais um. O terceiro, né, já era a soma dos dois anteriores mais um, que davam 3 degraus. O quarto, que era a soma dos 3 anteriores mais um, que davam 4 degraus. E depois, o último, o quinto degrau, que era a soma de 4 mais 1, dando um total de 5 degraus. E dessa forma ele conseguiu, né, pegar os seus brinquedos ali de forma segura. E ele percebeu que esses degraus da escada, eles têm uma sequência, né, uma sequência. Então ela vai aumentando de tamanho ali os degraus, né, a quantidade. Então, por isso, nós vamos relembrar então um pouco das aulas de sequência, né? E uma sequência, elas podem ser numéricas, que são compostas por números, apenas números. Elas podem ser figurais, que são compostas por figuras, mas também elas podem ter elementos faltantes ou seguintes, né? E para isso, é importante então que a gente possa olhar agora aqui na bancada, né? Vamos trabalhar um pouquinho a sequência numérica. Então, observem aqui com a prof, que eu coloquei aqui, vamos ver, espero que dê para vocês observarem bem, né? Então, vejam, aqui eu tenho, crianças, uma sequência numérica, né? Então, o que eu usei? Formada por números. Vejam que cada número, ele tem uma posição. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona. Então, nessa sequência numérica, a nossa sequência aqui, ela está completa. Se nós observarmos, ela tem um padrão, ou seja, o que é isso? Ela aumenta, cada posição aumenta mais um. Então, veja, na primeira posição eu tenho 1, certo? A segunda posição já é a primeira mais 1, que forma 2. A terceira posição já é a segunda mais 1, que forma 3. A quarta posição é a anterior, que é 3 mais 1, que forma 4. E assim sucessivamente. Então, percebam que cada uma delas tem uma ordem, que a gente chama de posição. Quando nós falamos ali que a sequência, ela pode ter números faltantes, como assim, professora, faltantes? Então, observem aqui agora na bancada, essa sequência aqui, ela está completa. A partir do momento que um elemento não se encontra na sua posição, aqui tem um elemento faltante. E como que eu consigo descobrir qual elemento é esse? Eu tenho que perceber qual é o padrão dessa sequência. Então, eu vou lá na primeira posição e faço uma comparação entre a primeira e a segunda posição. Eu vejo que aumenta 1, né? Como nós já vimos. Eu vejo a segunda e a terceira que também aumenta 1. Então, qual é o padrão a ser seguido nessa sequência para mim descobrir o número faltante? É eu pegar o número anterior, somar mais 1. Então, 4 mais 1 é igual a 5. E dessa forma eu descubro qual é o número faltante. Vamos colocar aqui, tirar 2. 2 números. 2 posições. Então, percebam que, se eu olhar agora a sequência, existem 2 posições, 2 números faltantes. O nome já diz, se é faltante é porque está faltando, não está ali, né? Então, é bem fácil de guardar. Então, da mesma forma, como eu sei que o padrão
aumenta 1 em 1, sempre a posição anterior mais 1, então, logicamente que 1, 2, 3, 4, 5, então 5 mais 1 é igual a 6 e 6 mais 1 é igual a 7. Então, aqui, sempre preservando, né, o início aqui para que a gente possa perceber qual é a sequência, mas de uma certa posição em diante a gente já pode descobrir quais são os faltantes, né? Normalmente são números que estão mais no meio, posições que estão no meio da sequência. Muito bem, então esses são os elementos, repito com a prof, faltantes numa sequência recursiva. Por que é recursiva? Porque ela cresce, ela aumenta de tamanho, tá? Mas nós temos também os elementos seguintes. Elementos seguintes que faltam são aqueles que eles dão continuidade à sequência. Então, normalmente eles estão por últimos. Então, vamos supor aqui, eu tenho essa sequência. Ela parou no 7, vejam que ela está completa. Como que eu posso fazer para dar continuidade a essa sequência? Mesma forma, eu tenho que verificar o padrão para que eu possa, então, encontrar qual que é o elemento seguinte. Então, 7 mais 1, porque eu sei que o padrão é de 1 em 1, aumenta de 1 em 1, que é 8. E 8 mais 1, que é, 9. Aqui, desculpe, é 9, certo? Se eu fosse dar continuidade, eu teria que somar 9 mais 1 para achar a 10ª posição e assim eu iria colocar essas, né, deixar ela extensa, né, do tamanho que eu quisesse. Então, vocês viram que é bem fácil aí de perceber essa questão dos elementos faltantes e da continuidade dos elementos seguintes da sequência. Muito bem. Vocês receberam em casa uma atividade, crianças, que agora vocês vão ter 4 minutinhos para fazer, certo? Então lá, descubra qual é o segredo e complete os números que estão faltando na sequência. Então vejam que eu tenho uma sequência de números e eu tenho alguns ali que estão faltando. Quais são esses números? Para isso vocês têm que perceber qual é a diferença, né? De quanto em quanto que aumenta. Depois tem a letra A, uma pergunta. A sequência aumenta de quanto em quanto? Vocês vão escrever a resposta, de quanto em quanto que ela aumenta. Depois, letra B. Se eu continuar a sequência depois do 30, quais seriam os próximos números? Ou seja, se eu for procurar os elementos seguintes. Então, eu tenho ali as 4 opções, que aí vocês vão ver qual é e vão marcar, certo? 4 minutinhos.
Vamos ver lá se vocês conseguiram, né? Preencher a nossa atividade. Então, vejam bem. 5, na nossa sequência, nós temos o 5 na primeira posição e o 10 na segunda. Nós temos que descobrir qual é o elemento faltante da terceira. Vejam, se do 5 para o 10 aumenta 5, então nós temos que somar 5 ao 10 para descobrir a terceira posição. Então, 10 mais 5 igual a 15. Deu certo aí em casa? Colocou certinho? Vamos lá, ela continua. 5, 10, 15, 20... Lembrem que ela aumenta de 5 em 5. Então, 20 mais 5, 25. Até que eu cheguei no 30. Então, esses são os elementos faltantes dessa sequência. Vamos para a letra A. A sequência aumenta de quanto em quanto? Lembram? Qual é a resposta? A sequência, ela aumenta de 5 em 5. Então, parabéns para quem percebeu e anotou ali bonitinho. Vamos para a letra B. Se continuar a sequência, né? Ou seja, depois do 30, quais seriam os próximos números? Vejam lá a primeira opção, 31, 32, 33. Bom, se eu sei que ela aumenta de 5 em 5, ali os números estão de 1 em 1, então não é. Vejam a de baixo, 32, 37, 42. Os números estão de 5 em 5, né? A diferença entre eles, eles aumentam de 5 em 5, mas o primeiro número é 32. Então, se eu for dar continuidade, 30 mais 5 não é 32. Então, essa opção também não é. Vejam aqui a terceira, 40, 50 e 60. Vejam que os números estão de 10 em 10. Se a sequência aumenta de 5 em 5, também essa alternativa não é correta. Vamos ver a última, 35, 40, 45. Ou seja, depois do 30 mais 5, 35, 35 mais 5, 40 e 40 mais 5, 45. Então, a opção correta é a última. Muito bem. Então, conseguiram acertar? Parabéns! Bom, nós já vimos as sequências numéricas, crianças. Agora, nós vamos ver as sequências figurais. Para isso, nós vamos ter que voltar à bancada. Então, observem aqui agora, crianças, que nós temos aqui algumas tampinhas, né? Nós estamos trabalhando aqui com alguns objetos, tá? Então, observem essa sequência aqui que eu coloquei de tampinhas. Vejam a primeira posição. Na primeira posição, eu coloquei 3 tampinhas verdes, tá? Na segunda posição, nós temos 3 tampinhas verdes, mais 2 vermelhas. Na segunda posição. Na terceira posição, nós temos as 5 tampinhas anteriores, mais 2. Observem aqui, qual é o padrão dessa sequência? Ou seja, dá para perceber nitidamente que ela aumenta de 2 em 2. Certo? Então, eu tenho a posição anterior, mais 2. Depois, aqui, segunda e terceira, eu tenho a quantidade anterior, mais 2. Se eu fosse dar continuidade a essa sequência, como que ficaria? Vejam que eu tenho aqui na terceira posição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu coloco as 7. Quatro. Muito bem. Veja, eu repito a quantidade. Aí, eu coloco mais 2. O que é esse mais 2? Esse mais 2, na verdade, é o padrão, certo? É o padrão. Por quê? Porque cada posição aumenta de 2 em 2. Tá, vejam que aqui eu estou usando uma sequência onde eu estou encontrando os elementos seguintes, né? Os elementos que vão dar continuidade à sequência. Muito bem, mas e como que seria a quinta posição? Vamos ver? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar sempre a posição anterior. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vamos colocar 2, 4, 6, 7, 8, 9. Observem lá, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá, então vejam que eu tenho exatamente a quantidade da posição anterior. Mas como eu sei que o padrão me diz que ela tem que aumentar de 2 em 2, então eu vou colocar mais 2. Então observem aqui, né? E dessa forma eu tenho aqui a quinta posição. Se eu quiser continuar, posso? Claro que posso. Então eu vou na sexta posição, eu vou repetir a posição
quinta, e daí eu vou acrescentar mais 2. Então agora ficou muito nítido para vocês observarem qual é o padrão dessa sequência. Ou seja, ela aumenta de 2 em 2. Então eu tenho a primeira, a segunda aumentou 2, a terceira aumentou 2 em relação à segunda, a quarta aumentou mais 2 em relação à terceira e a quinta aumentou mais 2 em relação à quarta. Então é essa relação que a gente quer que vocês percebam, né? Que isso chama-se padrão. Ou seja, isso significa que cada posição aumenta de 2 em 2. E se vocês observarem aqui as tampinhas vermelhas, vocês vão perceber que realmente elas aumentam, né? Vejam, elas ficam a mesma quantidade em cada posição, mas vai aumentando a quantidade de 2 em 2, né? Então vejam que eu não coloquei 3, nem 2, nem uma, nem 4, eu coloquei 2. Então é uma constante. Por quê? Para poder fazer a sequência aumentar. Isso é o que nós chamamos de uma sequência que está seguinte, né? Que ela está aumentando. Poderemos fazer a quinta posição? Podemos. Aqui pode, se vocês quiserem em casa depois fazer, juntar as tampinhas, mas o importante é que vocês percebam que ela aumenta, cada posição ela aumenta 2. E esse aumento de 2 em 2 chama-se padrão. Muito bem. Agora, nós vamos ver um outro tipo de objeto. Observem agora, crianças, nós estamos trabalhando com o Lego, né? Então, nas tampinhas nós vimos o seguinte. Aqui vejam que estão faltando elementos na posição. Então, aqui nessa sequência de Legos nós temos elementos faltantes. Tá, mas primeiro, para que a gente possa descobrir quais são os elementos faltantes, nós temos que descobrir qual é o padrão, de quanto em quanto essa sequência ela aumenta. Então, veja, na primeira posição eu tenho uma pecinha. Na segunda posição, eu tenho a primeira mais 3. Opa, então aqui eu já percebi que aumentou de 3. Então, como que eu vou descobrir a terceira posição? Então, eu repito a segunda e coloco mais 3, certo? Então, percebam ali que eu tenho 1, 2, 3, 4 na segunda e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na terceira posição. Muito bem. E agora, para mim poder descobrir a quarta posição, eu observo a posição anterior e coloco mais 3. Dessa forma, eu vou ter quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elementos. Muito bem. Vamos conferir a quinta, se está correta. Então, vejam que aqui também eu usei como referência a posição anterior e acrescentei mais 3. Então, dessa forma, eu tenho na terceira posição 7 elementos e na quarta posição 10 elementos, tá? Que eram os elementos faltantes. Então, vejam que eles não estavam. A gente colocou, certo? Então, deu para vocês perceberem bem como que funciona o elemento faltante. Agora, nós vamos dar uma olhada aqui numa história bem legal, que é o Poço dos Desejos, né? Então, o Poço dos Desejos, crianças, é um local que ele realiza desejos das crianças, né? Então, nós temos aqui 2 crianças que resolveram ir lá frequentar o poço e fazer alguns pedidos, tá? Então, o Poço dos Desejos, ele age de uma maneira diferente para cada pedido. Observe e descubra como os pedidos das crianças foram atendidos ao longo de 5 dias. Porém, o poço segue um padrão para realizar o desejo das crianças. Descubra qual é. Observem que a Thelma, ela pediu moedas, certo? Então, no primeiro dia ela recebeu uma moeda, no segundo dia 2, no terceiro 3 e no quarto 4. Mas lembram que o poço, ele tinha um segredo? Ele tinha, né, um desejo oculto? Ou seja, as crianças têm que descobrir qual seria a quantidade de objetos, de moedas que iria ganhar no 5º dia para que o desejo realmente se revelasse, né? Se pudesse dar certo. Então, como a Thelma é muito esperta, ela percebeu que há uma sequência. Então, vejam que no primeiro dia ela recebeu uma moeda, no segundo dia ela recebeu uma moeda anterior mais uma, no terceiro dia ela recebeu as 2 moedas do segundo dia mais uma e no quarto dia ela recebeu as 3 moedas do terceiro dia mais uma. Então, ela percebeu que a sequência
aumentava, que cada dia ela ganhava uma moeda a mais. Então, aí, o que ela percebeu? Que no quinto dia ela iria ganhar 1, 2, 3, 4 moedas, a quantidade do quarto dia, mais uma. Então, nesse quinto dia, ela recebeu 5 moedas. E daí ela conseguiu descobrir ali qual era o segredo do Poço dos Desejos para poder ter o seu desejo realizado. O Romeu, como ele gosta muito de ler, ele pediu livros. Só que com o Romeu aconteceu diferente. No primeiro dia ele recebeu 2, no segundo dia 4, o terceiro e o quarto dia, ele teria que descobrir quantos livros ele teria que ganhar. E no quinto dia ele recebeu 2, 4, 6, 8, 10. E agora? Né? São elementos faltantes. Então percebam lá que ele percebeu então que a sequência aumentava de 2 em 2, né? Porque do segundo dia para o primeiro, ele recebeu 2 livros do primeiro mais 2. Então, com certeza, no terceiro dia seriam 4 livros mais 2, que dão 6. E no quarto dia, 8 livros. 2, 4, 6, 8. Vejam que aqui, no caso do Romeu, a sequência aumentou de 2 em 2, certo? Muito bem. E dessa forma, vejam quantos livros aí ele conseguiu ganhar para poder fazer a leitura, certo? Então, e o que nós temos aí na nossa aula de hoje? Vamos ver o que nós aprendemos? Nós aprendemos sobre sequências recursivas, né? Que elas podem ser numéricas, compostas por números ou figurais, que são compostas por figuras, e que existe um padrão que nos permite visualizar o crescimento da sequência, né? Então, espero que vocês guardem bem essa palavrinha, padrão. E será que dessa forma conseguimos atingir o objetivo? Vamos lá? Descrever regra de formação de uma sequência numérica ou figural para determinar elementos faltantes ou seguintes. E dessa forma, então, finalizamos mais uma aula. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido e beijo e até a próxima aula de matemática. Vem aí, arte! Olá, crianças, tudo bem? Animados para mais uma aula de arte? Ah, eu estou! Espero que vocês também estejam! E nós vamos continuar estudando sobre a arte afro-brasileira nessa aula, ok? E então, o nosso objetivo continua o mesmo. Vamos ver qual que é? Aprender sobre diferentes manifestações artísticas dos povos africanos e afro-brasileiros. E para essa aula nós vamos precisar da atividade, né, que vocês receberam na escola, e aí dos materiais, lápis, lápis de cor, papéis coloridos, uma latinha, cola, tesoura, o que vocês tiverem aí para a gente estar fazendo um trabalho artístico com a nossa latinha, beleza? Um minutinho para vocês estarem separando. Então, separaram tudo? Para a gente dar continuidade, vamos lembrar um pouquinho o que nós estudamos na aula da semana passada? Vamos dar uma olhadinha, então? Vamos lá. Lembram que a gente, né, mora ali no planeta Terra, vários povos, e a gente conversou na aula passada que os povos que vieram aqui para o Brasil da África, eles foram trazidos através da escravidão. Foi uma parte da história que não foi
muito feliz. Mas com eles vieram muitas coisas, muita cultura, muita coisa que a gente aprendeu aqui, né? Então, para a gente relembrar o que é o afrodescendente, vamos ver ali na tela o que é? Vamos lá? É um conjunto de manifestações culturais predominantes no Brasil, formada a partir da junção, da união, da mistura, né, de elementos da cultura dos povos africanos. E aí nós tivemos uma herança cultural muito rica, com o nosso vocabulário, né, que é a nossa fala, palavras que a gente usa no dia a dia, na música e na dança, capoeira, nas festas, vestuário, culinária e religião. Olha quanta coisa que a gente tem aqui. E também vimos na aula passada sobre o teatro, onde eles representam o dia a dia deles e também para mostrar a sua cultura. E vimos também as artes visuais com as máscaras africanas. E estudamos que o artista Pablo Picasso, conhecendo a cultura africana, se inspirou em suas obras. Então, essas foram duas linguagens que a gente trabalhou dentro da cultura afro-brasileira, o teatro e as artes visuais. E hoje nós vamos dar a continuidade dessa aula e vamos começar com um jogo, nada melhor que um jogo. E para jogar eu vou chamar alguém aqui. Quem será que vai brincar com a gente? É a Amora. Lembram da Amora? Conhecem a Amora? Quem não conhece vai conhecer. Oi, Amora! Oi, professora, tudo bem? Tudo bem, Amora? Dá Que uma emoção, agora eu estou na aula de arte. Está na aula de arte, viu? Ai, eu tô ficando muito chique, né? É, e nós estamos estudando a cultura afro-brasileira, sabia disso? Eu sabia, professora, que eu sou descendente também de afro. Olha que lindos meus cabelos. Ai, são lindos a mesmo. minha pele. Olha que linda. E eu trouxe aqui um jogo. Você gosta de jogar? Eu gosto. Você é boa de memória? Ai, às vezes assim. E vocês, crianças, têm memória boa? Vamos jogar então? É o jogo da memória. Para vocês verem quais serão, é o jogo da memória dos instrumentos afro-brasileiros que a gente vai conhecer hoje. Alguns. Ai, que legal. Nesse jogo vai aparecer, olha lá, para vocês saberem o que vocês vão jogar, né? Temos que saber quais são os instrumentos. Então, olhem lá na tela. Esse é o atabaque, certo? Aí temos o pandeiro, o agogô, o reco-reco, o berimbau. Esses instrumentos que vão aparecer no nosso jogo da memória. Combinado, Amora? Combinado. Combinado, crianças? Eu vou prestar atenção. Vai prestar atenção, que bom! Então funciona assim, ó, tem 10 cartinhas, 10 números. Você tem que escolher 2. Tá? Vai virar o instrumento e o nome do instrumento. Se acertar o mesmo, ganha um ponto. Se errar, vira as cartinhas de novo. Entendeu ou não entendeu? Eu entendi. Eu gosto de jogo da memória. Acho que o pessoal de casa já jogou também, né? Né? Vamos então jogar? Vamos lá, começa você. Escolhe aí um número. Eu vou começar pelo número 1. Então vamos lá, vamos virar lá o número 1. Esse é o reco-reco. Qual outro? Reco-reco. Deixa eu pensar. Número 9. 9, vamos ver. Acertou! Mas olha Eu já comecei acertando. Parabéns! Eu vou escolher o número 2. 2? Berimbau. Qual O 10. Olha só! Professora, você também acertou. Olha só! Você agora, Amora. E crianças, vão jogando junto aí. Vamos lá. Eu vou escolher... eu vou escolher o número 6. 6, vamos lá. Pandeiro. E o número 7. Vamos ver. Ih, não é o pandeiro. Eu errei. Vamos lá. Vamos virar de volta. Vamos lá. Eu vou escolher o 3. 3. Olá, o pandeiro. Eu sei. Eu acho que eu não sei. Será que eu não sei? Tá fácil, professora. E agora, você, Amora? Tua vez. Agora eu vou escolher o número 5. 5, vamos ver. Esse é o atabaque.
Onde será que está escrito Deixa eu atabaque? pensar. Eu vou escolher 8. 8, vamos lá. Atabaque, muito bem. Eu vou deixar você virar as outras duas. Tá, mas agora tá fácil. É o número 7 e o número 4. O que será que é? O agogô. Muito bem. Joia. Olha só, esses são alguns dos instrumentos afro-brasileiros. Legal aprender assim, brincando, né? É legal. Gostaram, crianças? Agora, vocês vão fazer o seguinte, vão pegar aquela folha que eu pedi para vocês separarem e vocês vão registrar nesse espaço o nome dos 5 instrumentos que foram descobertos por meio do jogo da memória. Vocês são bons de memória? Você é bom de memória? Será que vai lembrar para conseguir escrever? Eu acho que sim. Vamos lá. Vou dar 2 minutinhos para vocês escreverem lá as palavras. Se errar, não tem problema. Feito? Feito. Conseguiu? Eu consegui. Conseguiu? Vamos corrigir Era só então? lembrar do jogo, né? Vamos corrigir então? Vamos lá? Vamos lá na tela. Lá. Vou colocar. Tá. Se não for na mesma ordem, não tem problema. Vamos lá. Pandeiro, certo? Certo. Qual que é o próximo? Atabaque. Aquele tamborzão, né? Isso! Berimbau. É da capoeira. Isso aí! Reco-reco. Isso. Isso. E o agogô. Agogô. Escreveu todos? Eu só tinha esquecido do recorré. Mas agora a gente já corrigiu. Crianças, corrijam o de vocês aí. Feito? Vamos continuar então? Vamos. Vamos lá. Olha só. E na aula da semana passada, Amora, nós ouvimos a história da origem do tambor. E tinha até um bichinho que subiu lá na lua. Eu lembro, eu assisti. Eu vou pegar aqui. Você assistiu? Eu assisti. Eu tenho um tamborzinho aqui. Foi esse que a professora Cris usou. É esse que foi pra lua. É um macaco, né? Com macaco. Tem uma musiquinha aqui, ó. Opa, deixa eu colocar esse aqui. Ó, vamos lá. O macaco veio lá da lua, tocando seu tambor. Tararatata. E depois ele arrependia, tocando seu tambor. Tururu, tutu. Tarará, tararatata. Tururu, tururu, tutu. Tarará, tararatata. Tururu, tururu, tutu. E depois que o macaco desceu na sua cordinha, ele encontrou uma menininha bem bonitinha como você, sabia? Igual eu.
entregou o tambor para essa menina e ela levou para as outras pessoas. E ali eles foram tocando tambores e aí foi cada vez aumentando vários tamanhos, vários toques, vários jeitos dos seus tambores. Viram que legal? Que legal, eu lembro, professora, eu gostei muito dessa história. E que tal a gente construir um tambor? O que vocês acham? Ai, que legal! Que legal! Daí a gente vai ter um tambor para brincar, né? Isso aí! Vai tocar lá na casa. Você quer ir lá fazer o teu tambor? Eu quero, porque eu não trouxe o material aqui, ficou na minha casa, professora. Então tá. Então você pode voltar lá pra tua casa, daí você acompanha a aula, combinado? Tá bom, eu vou fazer tudinho. Depois eu mostro pra você, tá bom? Ótimo! Tchau, Amara! Tchau! Passa Tchau, bem bonito. pessoal! Então, crianças, lembram que eu pedi pra vocês a latinha? Então, agora nós vamos fazer para a atividade 2. Atividade 2. Atividade do tambor. Olha aqui, ó. Eu separei a minha latinha. Se você não tiver uma latinha, pode ser um pote. Alguma coisa que vocês tenham aí que faça um som legal. Aí, eu separei um papel, ó. Papel e durex para fazer o meu tambor. Vocês separam o que vocês têm aí. Aí, o que eu fiz? Eu peguei esse durex, eu peguei a tesoura, cortei, já trouxe prontinho aqui para agilizar um pouquinho. Vocês em casa façam com bastante calma. Aqui é só uma sugestão, tá bom? Olha, eu já trouxe recortadinho e colei atrás um durex, olha lá, ó, um durex, ó. Viram só? Aí o que eu fiz? Tirei aquele rótulo e aí eu vou colar. Vamos lá. Opa. Deixa eu fazer melhor aqui. Com esse lado que eu tenho mais jeito. Vocês vão achando o ladinho que vocês têm mais jeito na casa de vocês. Olha só. A latinha já está se transformando no tamborzinho. Olha que bonitinho que ele ficou. Aí, se vocês tiverem outras coisas na casa, vocês podem estar enfeitando o tambor. Se quiser fazer a baqueta, olha só uma ideia, uma sugestão. Só que isso aqui você precisa de alguém aí na casa também, né? Eu peguei naqueles palitinhos de churrasco e uma rolha, ó. Coloquei aqui. Depois, deixa eu deixar do ladinho, peguei a outra e fui colocando, ó. E aí eu fiz as baquetas do meu tambor. Olha só, vocês conseguiram aí? Ó. Lembram da música do tambor? Lembram? O macaco foi à lua tocando... Veio da lua, né, professor? Errou. De novo. O macaco veio da lua tocando seu tambor. Tararatata. Depois ele repetia tocando seu tambor. Tururu, tutu. Tarararatata. Tururu, tururu, tutu. Tarararatata. Tururu, tururu, tutu. Será que a professora cantou certinho? Ah, eu coloquei lá na tela a letra. Olha só, vamos ver? Vamos ver se estava certinho. Olha lá o macaco, dei uma olhadinha. O macaco foi na lua, voltou com o tambor. E ó, a menininha que eu falei para vocês. E olha quantos tambores que tem ali. Olha só, vamos tocar de novo? E agora vai ter um som do violão junto. Vocês com o tambor de vocês e mais o som do violão e a melodia com a nossa voz. Vamos lá? Vamos lá. O macaco veio lá da lua tocando seu tambor, tararatata. E depois ele repetia tocando seu tambor, tururu, tutu. Tararatatata, tururu, tururu, tutu. Tararatatata, tururu, tururu, tutu. Olá, professora Milene, ela está com o violão. Dá um tchauzinho. Ah, já deu um tchauzinho, né? Então, e aí a gente vai relembrando também o que é a música. Lembram? Que é a combinação de vários da melodia que a gente está fazendo com a nossa voz,
do ritmo com o nosso tambor e juntando tudo nós temos a harmonia. Olha só! E aí eu posso tocar fraquinho, fortão, combinado? Mais uma vez, então. Vai lá, pega o tambor de vocês. O macaco veio lá da lua tocando seu tambor, tararatata. E depois ele repetia tocando seu tambor, tururu tutu, tararatarata, tururu tururu tutu, tararatarata, tururu tururu tutu. Muito bem! E sabiam que por causa dos tambores, vamos dar uma olhada na nossa tela, eu trouxe mais coisas para vocês lá, vamos ver? Olha só, sabiam que os tambores são os principais instrumentos musicais africanos? Existem dos mais variados formatos e tamanhos. Esses pulsantes sons da África, com seus ritmos, ginga, energia, influenciaram muito a música e a dança brasileira, que é o que a gente está vendo hoje. As outras duas linguagens da arte, a música e a dança. E olha só, os tambores, eles deram origem, e todo esse ritmo, essa ginga, a algumas danças e alguns gêneros musicais. Eu trouxe apenas alguns. Olha lá, deram origem, por exemplo, ao samba, ao axé, que são ritmos mais conhecidos de vocês. E também tem mais alguns gêneros que às vezes talvez não sejam tão conhecidos, mas também deram origem ao maracatu, ao maxixe e vários outros também, certo? E agora, ali na tela, está mostrando a capa de um livro. Na história da professora Cristina, ela cantou uma música no começo que se chamava Olelê. E olha só o que é o Olelê que a professora Cristina cantou na música. A música é uma cantiga africana, bem antiga e infantil, aonde conta a história de um rio que às vezes levantava, ficava assim agitado, levantava assim as águas, e as crianças, as pessoas tinham que passar por esse rio e era muito difícil, então eles cantavam e um ia encorajando o outro para a travessia desse rio. Se vocês tiverem acesso assim à internet, vocês podem lá pesquisar que vocês vão ver essa história inteirinha. É só colocar lá Olelê, uma cantiga da África, que vocês vão escutar a história e também a música completa. Nós vamos aprender apenas um pedacinho dela, tá bom? Vamos ver lá qual que é o pedacinho que a gente vai aprender? Olha só o que eu falei do barco, da criança, né? Ali tá parecendo uma criança só, mas eram várias ali, né? Que atravessavam e cantavam essa música. Então nós vamos aprender esse pedacinho, ó. Olelê, molibá, macaci. Vamos repetir? Olelê, molibá, macaci. E aí canta-se da seguinte forma, ó. Olelê, 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 molibá, macaci. Aprenderam? Olelê, 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 molibá, macaci. Lembram do tambor? Vamos tocar com o tambor? Vocês aprenderam já a música? Eu vou ensinar um pequeno toque para vocês. Vou ensinar primeiro com o corpo. Assim, ó. 1, 2, 3, e. Opa! 1, 2, e. Isso? 1. Ó. Olelê, 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 molibá, macaci. Vamos passar por tambor agora? Vamos lá. Olelê, 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 molibá, macaci. De novo. Olelê, 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 molibá.
macaci. Se não tiver a baqueta, pode ser com a mão. Ô, lelê, ô, lelê, ô, lelê, molibá, macaci. E eu trouxe aqui, ó, sabe aqueles potes de tinta? Eu encapei, ó, tem um outro timbre, ó. Dá pra usar. Ô, lelê, ô, lelê, ô, lelê, molibá, macaci. Muito bem! Ah, tenho certeza que vocês conseguiram acompanhar aí. E agora eu tenho mais um desafio para vocês. Olha qual que é o desafio, está aí na tela e está na atividade de vocês também. É uma coreografia dessa mesma música. Lembram que a ginga africana, tudo ele influenciou tanto na música, nas batidas, como na dança, no corpo. E assim eles mostravam muito o corpo também e as suas expressões. Então ali eu tenho quatro bonequinhos lá. O primeiro é o passo, né? Vai bater a palma e o pé, certo? No segundo vai para os lados. Ó, agora estou aparecendo ali na telinha, agora vai ficar mais fácil. Então, ó, primeiro bonequinho lá, ó, é a palma para um lado, para outro lado, certo? Esse é o primeiro passo, né? Porque coreografia são passos que tem uma sequência. O improviso não, o improviso é de qualquer forma, uma maneira mais livre. Aqui são passos em uma sequência. O segundo lá, tá dizendo 2 para um lado, 2 para o outro lado, né? Abre e fecha os braços, assim, ó. Abre e fecha e dá 2 passinhos, ó. Aqui, vão fazendo junto aí na casa, certo? Aí, conseguiram? Fácil, né? E o outro é alternando movimentos de mãos e pés para frente e para trás. Simples, ó. Ó, mão para frente, pé para frente e a outra para trás. Daí inverte, vai alternando, vai alternando, vai alternando. E o último, que é movimentos com os braços, pernas flexionadas, fechando e abrindo os joelhos, tá? Assim. Ah, legal! E assim, na próxima ali, eu vou colocar para vocês a sequência que nós vamos fazer. Olha lá. Bem certinho. Tem uma parte que é só instrumental da música e uma parte cantada. Então, na parte instrumental é a parte das batidas de mãos e pés. Assim, ó. Pra cá. 1, 2. De pro outro lado. 1, 2. Pro outro lado. 1, 2. Daí, ó. O, lelê. O, lelê. O, lelê, molibá, macaci. Daí repete. O, lelê, estão conseguindo? O, lelê. O, lelê, molibá, macaci. Daí aqui, ó, assim. Daí vai fazendo assim. Estão conseguindo? Estão fazendo comigo? Legal! Querem tentar agora com a música? Vamos lá? Eu vou colocar agora os bonecos e as professoras para dançar com vocês. Vamos lá, então?
E aí, crianças, gostaram da dança? Conseguiram fazer junto? Vão treinando aí na casa de vocês, tenho certeza que vocês vão conseguir. E agora, ali na atividade de vocês, tem 2 sequências de coreografia. A sequência A, a sequência B. Qual será que a gente fez na aula? Pense aí um pouquinho e marque se é a sequência A, se é a sequência B. Pensa um pouquinho. Pensaram? Ah, essa aí tá fácil, né? É a sequência B. Quem respondeu? Nós começamos com as batidas de mãos e pés. Muito bem! E agora a próxima atividade é uma tarefa para vocês, não é para fazer agora. Vocês vão criar a coreografia de vocês e vão registrar no espaço abaixo. Aí vai lá para a escola de vocês o áudio, a música que a gente cantou durante a aula. Vocês podem criar alguns outros passos ou, se quiser, fazer o mesmo. E se quiser também, pode gravar um vídeo e mandar para sua professora. Tenho certeza que ela vai gostar, mas isso é se vocês quiserem, combinado? E a próxima tarefinha é o seguinte: é uma cruzadinha dos instrumentos afro-brasileiros. Olha só, vocês vão preencher essa cruzadinha com muita atenção. Lembra do jogo da memória? Quase todos apareceram ali. Feito? E aí faz bem bonito, pinta bem caprichado e leva para a sua escola. E então, será que nós alcançamos o objetivo da nossa aula? Vamos ver? Aprendemos sobre diferentes manifestações artísticas dos povos africanos e afro-brasileiros? Ah, tenho certeza que sim! Então, nós atingimos o nosso objetivo. E agora, então, crianças, chegamos ao final de mais uma aula. E não podemos deixar de falar, né? A arte é a mais bela expressão da humanidade. Tchau e até a próxima aula. Fiquem bem! Vem aí, Língua Portuguesa. Olá, crianças, tudo bem? E aí, sentiram saudades da prof aqui? Hoje nós vamos ler uma história de Regina Sigmoto, ilustrada por Ivan Zig e da Editora do Brasil. E o nome dessa história é O Esquilo Esquisito. Olha lá a nossa história. Essa história, Bom, vamos ouvir. O Esquilo Esquisito. E esse livro, gente, eu não contei para vocês, mas alguns livros, a grande maioria deles, eles são dedicados a alguém especial na vida do autor ou do ilustrador. Então, esse livro é dedicado. E esse livro, ele foi dedicado para o Pedro, a Carol e o Cauê. Eles devem ter marcado algum momento da vida desse autor. Legal, né? E aí, o Esquilo Esquisito. Camilo, o esquilo, é muito esquisito. Esqueceu aonde mora. Sem saber para onde ir, aqui, lá ou acolá, o pequeno esquilo de meio quilo pegou um atalho, pulou de galho em galho, virou à direita, virou à esquerda. Xiii, não é aqui que eu moro. E agora? Bancou o atrevido, mas foi, varrido. Tentou de novo e saiu dolorido. Cansado, resolveu tirar um cochilo. Mas foi acordado pelo grilo, batendo bola com o crocodilo. Camilo pediu ajuda aos amigos, que depois de ouvi-lo, riram daquilo. Você mora aqui, esquilo? Olha lá, mostraram a casa em que o esquilo mora.
E aí, legal essa história, né? Então, o esquilo, ele acabou se perdendo, ele acabou esquecendo o endereço dele. Ai, será que vocês sabem o endereço da casa de vocês? E aí? O que mais fala o livro? E ele conta algumas características do esquilo. Se fosse para falar de algumas características de vocês, o que vocês diriam? Eu diria que eu sou alegre, é uma característica minha. Eu diria que eu sou gordinha, é uma característica minha, né? Eu diria também que eu tenho cabelo vermelho e que eu sou feliz, é uma característica minha. E o esquilo? Vamos ver as características do esquilo? Olha lá! O esquilo, nesse livro, ele tem 4 características. Vamos ver? Olha lá, na nossa primeira página do livro, ele diz assim: Camilo, o esquilo, é muito esquisito. É uma característica, né, do Camilo. E aí, qual será que é a outra característica que aparece? Olha lá, na segunda página, ele diz assim: sem saber para onde ir, aqui ou acolá, o pequeno esquilo de meio quilo pegou um atalho. Pequeno, olha lá, ele fala que o esquilo é pequeno. E aí? E agora, qual será a outra característica que o esquilo apresenta? Olha lá, ó. Ele diz assim: bancou o atrevido, mas foi varrido. Atrevido também é uma característica, né, do Camilo. E agora, vocês lembram qual a outra característica? Vamos ver? Cansado! Muito bem! A hora que o Camilo deitou, ele resolveu tirar um cochilo. Cansado! Ele resolveu tirar um cochilo, mas ele foi acordado. Muito bem! E aí? Contem pra prof. Vocês aí em casa sabem o endereço da sua casa? Eu sei o endereço da minha casa. E vocês? E aí, vamos agora fazer a nossa segunda atividade. Vamos circular os animais? Olha lá! Nós pegamos uma página do livro, um trecho, né? E vamos circular os animais. Olha lá. Quais são os animais? Vamos ler com a professora? Pelo grilo, batendo bola com o crocodilo. Camilo pediu ajuda aos amigos, que depois de ouvi-lo, riram daquilo. Os animais são grilo e crocodilo. E vocês viram que as palavras estão rimando? Olha lá. Mas ainda falando em relação às características lá do nosso amigo Camilo, a prof não contou para vocês, mas as características são chamadas de adjetivos. Na língua portuguesa nós chamamos as características de adjetivos. E aí agora vamos fazer a nossa última atividade? Vamos lá? Qual será que é o endereço da sua casa? Você sabe o endereço da sua casa? Nós vamos ver agora 2 vídeos curtinhos de crianças contando o endereço da casa deles. Vamos ver? Natália Oliveira Maciel e o Mano Guaruzá, um navio. Tchau, beijinhos! Meu nome é Augusto, moro na rua Ibaitim, número 5, no bairro Honda. Olha lá, o que o Augusto falava? Qual que era o endereço do Augusto? Como que ele contou?
Ele é o Augusto que mora na rua Ibaiti, número 5, bairro Ronda. O bairro Ronda, que é na cidade de Ponta Grossa. Olha lá, quais informações muito importantes que o Augusto falou? O nome da rua, o número da casa dele e o bairro que ele mora. Se eu pegar o endereço do Augusto e for até a casa dele, eu vou achar a casa dele, porque eu tenho o nome da rua, o número da casa e o bairro. E eu sei que a Ronda é em Ponta Grossa. E aí, gostaram da nossa aula do esquilo esquisito? Então, eu também adorei. E lembrem-se, crianças, é muito importante saber o endereço da gente, porque se alguma vez a gente precisar, a gente pode voltar para casa. Eu consigo voltar para minha casa e consigo ir na casa da minha mamãe e consigo ir na casa dos meus irmãos e consigo ir na casa de vocês, se vocês me passarem o endereço direitinho. E pirilim pim pim, essa nossa aula e essa nossa história chegam ao fim. Quem gostou, levanta uma mão, levanta a outra, junta as duas, dá tchau para a contadora e professora Liz e até a próxima!